O Pacto de Estabilidade e Crescimento entrou em vigor em 1997 e é um acordo entre os países da União Europeia que foi adotado para evitar que políticas fiscais irresponsáveis tivessem efeitos nocivos sobre o crescimento e a estabilidade macroeconómica dos países da UE, em particular aqueles que adotaram o euro como a sua moeda. Cada Estado-membro tem o dever de cumprir determinadas diretrizes impostas pelo Tratado de Maastricht, denominadas por os 5 critérios de convergência, pois caso não as respeitem, são alvos de punições. O primeiro critério diz respeito ao déficit público, sendo este a diferença entre receitas e despesas do Estado. Ele não deverá ultrapassar 3% do PIB. O segundo critério diz respeito à dívida pública, que corresponde ao valor acumulado de empréstimos contraídos pelo Estado para fazer face a despesas públicas não cobertas por receitas, que não deverá ultrapassar os 60% do PIB. O terceiro critério diz respeito às taxas de câmbio das moedas europeias. Elas devem, durante um certo número de anos, permanecer num intervalo muito estreito. O quarto critério diz respeito à taxa de inflação. Esta não pode exceder em mais de 1,5% da verificada nos 3 Estados-membros com melhores resultados em termos de estabilidade e preços. O quinto critério diz respeito à taxa de juros a longo prazo. Esta não deverá exceder em mais de 2% da verificada nos 3 Estados-membros com melhores resultados em termos de estabilidade de preços. Em casos reais, vamos tomar Portugal como exemplo, apresentando os seguintes valores: uma dívida pública de 129% do PIB, um déficit público de 5% do PIB, uma receita fiscal de 43,7% do PIB, uma despesa pública de 48,7% do PIB, uma taxa de crescimento do PIB de menos 0,5% e um PIB igual a 165.666.300. Como é visível, o valor da dívida pública tem vindo a aumentar progressivamente nos últimos anos, alcançando em 2013 o valor de 129% do PIB, como referido anteriormente. No caso do déficit orçamental, no ano de 2013, como podemos ver, atingiu um déficit de cerca de 5%. No ano de 2013, registrou-se uma receita total no valor de 43,7% e uma despesa no valor de 48,7%, ambos em percentagem do PIB, sendo que esta diferença prefaz os tais 5% de déficit supramencionados. De acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, Portugal, por pertencer à zona euro, tem de respeitar todos aqueles parâmetros que foram previamente enumerados. E para isso são necessários mecanismos de ajustamento da dívida pública portuguesa. O simulador que neste momento está a aparecer no ecrã vai nos dar uma possível trajetória desse ajustamento. Como podemos comprovar, se neste momento, se nada for feito, a dívida pública vai continuar a aumentar, o que não vai respeitar o segundo critério de convergência, que nos indica que a dívida pública deve ser inferior a 60%. Este 60% corresponde ao limite imposto pelo Tratado de Maastricht. O governo português apresenta uma proposta para este ajustamento, passando pela aplicação de uma taxa de crescimento real do PIB de 1,27%, um saldo primário de 3,5% e uma taxa de juro nominal de 4,3%, todos em percentagem. Teoricamente é capaz de reduzir a dívida pública, alcançando deste modo o limite de Maastricht em cerca de 29 anos. Em 2014, o Orçamento de Estado prevê a redução da despesa pública para 48,2% do PIB e o aumento na receita fiscal para 43,8% do PIB, conseguindo-se desta forma um déficit orçamental de 4,4% do PIB. Embora esta estratégia do governo seja matematicamente possível, é economicamente muito pouco provável, pois assume valores muito elevados para o saldo primário, isto é, a diferença entre a receita e a despesa antes de serem aplicados os juros da dívida por percentagem do PIB. Em suma, o PEC é um acordo feito entre os países integrantes da União Europeia que visa o crescimento e a sustentabilidade económica e para isso é necessário respeitar metas essas que estão estabelecidas no Tratado de Maastricht. Quem não as respeitar, como por exemplo países que apresentem déficits excessivos, serão punidos severamente.